Vou começar, então. Lipoenxertia, eu vou apresentar hoje. Gabriel, pode passar para mim? Ai, valeu. Acho que a internet do meu tablet está travando. Então, o que é a lipoenxertia? É ser um enxerto autólogo de gordura e é uma técnica de reconstrução que ela vai ser basicamente preencher pequenos ou moderados defeitos através da inserção de gordura. E essa gordura ela pode ser do próprio paciente. E essa gordura ela vai preencher as retrações ou depressões ou outra deformidade. Quando é que ela é indicada? Ela vai ser indicada em pacientes que têm uma indicação de reconstrução mamária ou em algum reparo de outra cirurgia que já foi realizada. Como eu tinha citado, uma depressão ou uma retração que ficou, que vai ser ocasionalmente de uma área de fibrose que teve uma perda de substância, porque ela também pode acabar melhorando o contorno da mama e o volume, porque ela vai ser a substância que mais chega próximo ao aspecto fisiológico da mama. E qual a técnica que é utilizada? É a técnica de Coleman, que eu posso estar pronunciando errado, tenho quase certeza. Ela vai ser basicamente a coleta e a transferência de pequenas quantidades de gordura de algumas áreas doadoras. E essas áreas elas podem ser tanto do abdômen como da face interna da coxa e até mesmo da mama oposta, a depender da quantidade de gordura que a mama oposta tenha. E sobre o procedimento em si. O procedimento ele vai ser, basicamente, são feitas duas incisões, já na área que é receptora, são basicamente feitas duas incisões de cerca de 2 milímetros para a introdução das cânulas, que são essas hastezinhas que tá aí na direita. E essas hastes elas vão ter um diâmetro de cerca de 2 a 2,5 milímetros para evitar um dano local. E elas vão realizar aspirações suaves, e essas aspirações eles vão ser naqueles movimentos de vai e vem de lipoaspiração mesmo. E esse movimento ele tem que ser paralelo à pele, porque ele vai acabar evitando que ocorra uma penetração maior e uma lesão. Aí, para orientar esse movimento, a gente vai utilizar a mão oposta, que não vai estar sendo utilizada, que não vai estar segurando a cânula, e vai guiando. Aí lembrar também que durante esse movimento de vai e vem, ele tem que ser realizado de forma simétrica ao que vai estar inserindo. Aí, como tem mostrando aqui uma teia, um emaranhado para vocês verem, é tudo de forma simétrica, para que ocorra o preenchimento igualitário e não ocorra deformidades do que já estão sendo corrigidas. Aí vai acabar colocando a quantidade de gordura de forma correta e não de forma diferente. As cânulas que eu mencionei, elas vão estar inseridas em seringas de 20 a 30 ml e elas são feitas depois da extração, essa inserção. E aí essas seringas depois são vedadas e são direcionadas depois à centrífuga, essa imagem colorida que eu estou mostrando a vocês. E essa centrifugação vai ser feita por 3 minutos. Aí, após a centrifugação, vai mostrar 3 níveis: o hemático, o gorduroso e o oleoso, de baixo para cima. Aí, após isso, vai ser descartado o hemático e o oleoso, e só o gorduroso vai ser utilizado. Aí ele vai ser utilizado em seringas de 1 a 3 ml, que vai ser a transferência de seringas, para garantir que está sendo utilizado uma substância pura. E essa gordura ela vai ser injetada na mama através de uma agulha romba de 16 a 18, e ela vai permitir o menor risco e também vai permitir a melhor distribuição em teia. Aí todo esse processo ele vai acabar formando a quantidade, meio que você vai retraindo para formar como se fosse um espaguete em movimento de vai e vem. Aí esse movimento vai se repetir nos diferentes níveis, como eu tinha mostrado a teia para vocês em direções, e vai acabar auxiliando a forma que a mama vai ficar. Pode passar. Aí esse slide basicamente é para mostrar o passo a passo. O primeiro slide que vocês estão vendo é a parte da demarcação do pré-operatório, que vai marcar a parte que vai ser enxertada, que nesse caso está sendo o polo superior da mama esquerda. Aí
após isso, ele já mostra o pós. Mas do lado dele tem a parte da filtração da gordura, que alguns cirurgiões usam, que é a parte da peneira, que é para que a gordura ela passe por uma filtração maior. E a terceira imagem é a parte da centrifugação, aquela parte que eu tinha mencionado a vocês, que ela vai mostrar como é a decantação da gordura na seringa, que vai ser depois utilizada para uma posterior transferência na outra seringa. Aí a imagem de baixo, Gabriel, a imagem de baixo, ela vai ser aquela transferência que eu mencionei a vocês de uma seringa para outra, que vai ser para a seringa menor, porque nesse recipiente vai ter só a gordura, e depois vai ser a retroinjeção, conforme a deformidade que vai ser corrigida, e vai gerar aquele resultado da primeira imagem lá, que é o depois, com o espaço superior enxertado. Aqui foi só para mostrar mais visualizado, porque não tinha um vídeo para mostrar para vocês. E explicar é meio que chato. Acho que visualizar fica mais fácil. Gabriel, você pode passar? Aí alguns questionamentos que ficam. Após o enxerto de gordura, o que é que vai dar algum achado? Porque a gente sabe que a mamografia não é indicada para a mama mais densa. A gente está enxertando gordura, está deixando a mama mais densa. Só que vai acabar que esse enxerto ele não vai dificultar a realização do exame, nem a análise, mas vai acabar que vai apresentar uma maior incidência de cistos oleosos por causa dessa inserção da gordura e também do conforme o movimento que foi utilizado. E também pode apresentar calcificações grosseiras posteriormente. A gordura ela pode ficar calcificada. E em relação às complicações desse procedimento, acaba que, como o Marcos tinha dito, a gente vai começar a apresentação de um procedimento mais simples para um procedimento mais complexo. Como eu comecei a apresentação, acaba que a gente já deduz que a complicação aqui nesse procedimento é uma complicação baixa quando comparado aos procedimentos que vocês vão apresentar. Porque, basicamente, o risco vai ser de uma infecção da cânula que está sendo inserida, de um sangramento, por causa depender da profundidade que está atingindo, e de um edema discreto após a aspiração da área doadora. E também uma equimose. Só que essa equimose ela vai ser de pouca duração, vai durar poucos dias, e pode também ocasionar uma alteração de sensibilidade, como a gente tinha mencionado na anatomia da pele, na anatomia da mama na aula passada. E também pode ocorrer o risco de reabsorção, que eles também empregam como uma complicação, quando a reabsorção ela atinge mais de 40%, porque tem um esperado. Aí, como eu tinha mencionado também a vocês, na mamografia vai ter a formação de cistos e também as calcificações. E também pode acontecer uma área de necrose, porque, como a gente tinha mencionado, tem 3 eixos para a irrigação da mamária, 2 laterais e um medial. Acaba que pode ocorrer uma área de necrose devido à não revascularização da mama. Mas é muito baixo esse risco. Pode passar, Gabriel. E para os resultados, eu preferi pegar o quê? Preferi pegar 2 artigos que eu vou discutir com vocês. Pode passar. Basicamente, os resultados, os estéticos de reposição, vai depender do tamanho do defeito. Como vocês podem ver, o primeiro defeito é maior dessa primeira mama esquerda do que o da segunda mama. Eu acho que eu caí. Um minutinho. Tá dando para ouvir? Tá sim. Tá, peraí, eu vou continuar apresentando, que eu acho que o outro caiu, tá? Ainda bem que eu tava nos 2. Deixa eu botar a imagem desse para que eu possa ver o que é que eu tô apresentando. Um minutinho, tá? Aí, como eu tinha mencionado para vocês, a mama da esquerda, ela demonstra ter uma área de lesão maior do que a mama da direita. Aí, basicamente, o
o resultado vai depender do tamanho do defeito e também se a reconstituição ela pode ser feita, quantas vezes ela vai ser feita, porque ela pode ser feita no intervalo de 90 a 120 dias após a primeira intervenção. Aí, a taxa de reabsorção, como eu tinha mencionado para vocês, ela vai ser imprevisível, mas a perda vai ter um volume aceitável entre 30% a 40% transferido. É isso que vai guiar ou não a realização novamente desse enxerto, que ele pode ser realizado. E também se a gordura injetada ela vai possuir uma capacidade de nutrição alta ou baixa. Aí, o que vai guiar a capacidade de nutrição da gordura vai ser a taxa de filtração, porque a gente vai deixar uma mama mais pura. E essa mama mais pura ela vai ter um potencial de neoangiogênese maior. Esse potencial vai ser expressado pela magnitude, em sua magnitude total, após 48 horas, que vai ser devido à composição da matriz extracelular. Ela vai conter pré-adipócitos, que vão acabar virando adipócitos e células endoteliais, e também células do músculo liso e fibroblasto e células adipoderivadas. E essas células elas vão acabar mantendo o enxerto ali no local. E em relação ao artigo que eu tinha mencionado para vocês, o artigo 1 e 2, eles demonstraram a aplicabilidade do procedimento de forma simples, eles também acabaram reforçando a necessidade de repetir as sessões por causa dessa imprevisibilidade da mama em manter ou não o enxerto, também por causa da taxa de reabsorção. Eles também mostraram que não existe uma taxa de rejeição do procedimento, porque é um procedimento autónomo, mas sim uma taxa alta de reabsorção. Então, é uma ótima opção para reconstrução de defeitos de contornos secundários, e também ela tem uma taxa de alto refinamento do pós-cirúrgico, que ela demonstra um melhor resultado. Aí, esses defeitos, o primeiro foi um defeito intrínseco, que ele está corrigindo um defeito do próprio retalho ou de um implante mamário, de uma prótese, porque essa prótese ela pode ela pode ter uma depressão, e essa depressão ela vai ser preenchida pela gordura. Já a segunda imagem foi de uma mastectomia. A mastectomia ela tinha uma retração menor que a outra, e ela foi corrigida através do enxerto com 80 ml de gordura na área que apresentou a depressão, na área torácica. Acabou. Gabriel, pode passar. Ei, só me mostra aí quais foram os artigos de novo, Vá, porque foi bem Gabriel, a hora que eu bota aí para mim, por favor. Vou colocar, peraí. Deixa eu olhar aqui essas fontes de Eduarda. Olha, não, eu tô ligada com as fontes. Aprendi na tutoria. Mas tudo velho, em 2011, 2012, a outra. Foi porque eu queria imagens. Aí eu valorizei mais as questões das imagens. Mas nos livros, passa, Gabriel, eu utilizei livros mais renomadozinhos, mais consolidados. Passa, Gabriel. Que eu queria mostrar as imagens em si. Entendi. Aí eu peguei o de cirurgia de mão e peguei também o de oncoplástica e reconstrução mamária. Um de 2024 e o outro de 2012. Aí, ó, 2024, está atualizado. Essa tá boa mesmo. Tá, eu sei que você tá bom. Dúvidas, pessoas? Lipoenxertia não é algo assim que a gente use como reconstrução mamária, assim. A gente usa muito como retoques de reconstrução mamária, entendeu? Você fez um DIEP, você fez um TRAN, você fez um grande dorsal e ficou ainda uma diferençazinha, uma depressão, aí a gente faz. Porque a gordura ela é imprevisível, né? O agente lipoaspira, prepara a gordura, não necessariamente a gente centrifuga, não tem um padrão ouro de preparo de gordura, tem gente que não faz nada, tem gente que decanta, tem gente que peneira, tem gente que centrifuga,
não tem nenhum padrão assim, acho que sendo melhor ou pior. Sinal que não apareceu o top ainda, né? E a gente prepara a gordura e faz, mas a gordura tem um nível de absorção de 30% a 70%, né? Então, a gente usa mais como complementos. Casualmente, há 15 dias, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, Isaac viu esse paciente no ambulatório, a gente teve que fazer uma reconstrução só com gordura, só com lipoenxertia, porque não dava para fazer implante mamário, né? E aparentemente a paciente está bem. E daqui a umas 4 semanas a gente tem privado uma reconstrução que obrigatoriamente vai ser lipoenxertia. Mas aí é uma outra conversa. Mas gordura é tudo de bom, né? Hoje é um tecido super valorizado e que a gente usa cada vez mais como complemento, né? Então, algo que a gente tem que saber fazer bem direitinho, né? Quem foi no DIEP já começou a tirar gordura do corpo, agora é começar a devolver essa gordura. Mas dúvidas, personas? Pode seguir, professor? Pode, vá tranquilo. Então vamos lá. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a reconstrução mamária, né, com o implante e com o uso do expansor. Bom, primeira coisa, começou na década de 60, né, geralmente com a confecção sendo feita com gel de silicone. E aí, antes era feita uma reconstrução, o que a gente chama de em um só tempo, né? No mesmo momento que acontece a mastectomia, só que depois foi perdendo um pouco da popularidade frente à reconstrução em duas etapas, em que você primeiro faz a mastectomia, depois você coloca um implante, né, um expansor de tecido, para depois colocar o implante definitivo. O que eu digo em um só tempo é em questão de você fazer a mastectomia e já colocar o implante. Bom, qual o objetivo primário de uma colocação de implante? É você fazer uma reconstrução da mama, né, em uma paciente que está mastectomizada, e você usa a técnica protética, né, colocar uma prótese, a partir de uma expansão tecidual, né, e colocar o implante depois. Uma coisa que era utilizada bastante eram os implantes arredondados e lisos, né, e depois passou a ser utilizado um anatômico texturizado. Muito se deve ao fato de que os lisos, né, estavam mais associados a uma taxa muito alta de contratura capsular, e isso acaba que perdia, né, o aspecto estético ali da reconstrução, então deu-se muito mais utilização aos texturizados. Em questão de epidemiologia, um fator que me chamou a atenção foi que, analisado desde 1988 até 2008, né, em duas décadas consecutivas, e você teve um crescimento de 11% ao ano em questão da técnica protética para reconstrução mamária. E o que motivou isso aí? Basicamente porque você tem que é uma técnica que reduz a morbidade da área doadora, por exemplo, como vamos falar daqui a pouco sobre a questão do grande dorsal. Você tem a necessidade de um procedimento microcirúrgico, então tem a questão da técnica, tem a questão da morbidade da área doadora, porque você vai mexer em outra área, e principalmente para o público feminino, isso é um fator a se considerar. Tem a questão do tempo de operação, né, em comparação à microcirurgia em si, e fora também a questão dos custos hospitalares e do tempo de recuperação da própria paciente. Bom, qual tipo de paciente que a gente vai fazer a colocação de implante? A gente tem que passar por um crivo, né, principalmente em relação a alguns fatores de risco, porque a gente tem a evidência de que o tabagismo, ele em si, ele afeta muitas das nossas reconstruções plásticas e tem datado na literatura que mais ainda quando você se trata de uma reconstrução protética da mama, né? Geralmente tem uma odds ratio de 4 vezes mais em questão de perda do implante, e 2 vezes mais, isso eu estou comparando pessoas que fumam e que não fumam, e 2 vezes mais em questão de manifestação de complicação, né? Então tem alguns, eu vi que na literatura tem alguns cirurgiões que até pedem um tempo mínimo de cessação do tabagismo para que a paciente seja submetida ao procedimento da cirurgia. A obesidade, principalmente quando você tem um IMC acima de 30, também é um fator de risco, principalmente porque em um ano você tem complicações como infecção, a necessidade de reabordagem da paciente, quando você tem um IMC acima de 30, e também eu vi que tinha, às vezes, 7 vezes maior o risco de apresentar falha do procedimento como um todo. Fora que também no desenho do retalho,
você fica um pouco limitado, né, e a reconstrução em si fica um pouco limitada devido à quantidade de tecido adiposo, devendo passar por uma outra abordagem antes de fazer o procedimento. Tem a questão da macromastia, né, que são as mamas largas, que não é uma contraindicação em si da reconstrução, só que é uma paciente que demanda, muitas vezes, de uma abordagem diferencial, porque você tem que ter uma atenção maior no aspecto da pele. Também porque o sulco inframamário, que é uma coisa que a gente vai ver que é bastante importante, a borda lateral da mama, são pontos anatômicos muito essenciais para a nossa reconstrução. Então, às vezes, você tem um deslocamento, então você tem que fazer uma reconstrução. Então, é uma abordagem mais específica. E em questão do diabetes, também é outro fator, principalmente quando você está com a glicada acima de 6,5, porque você tem um aumento da complicação, como infecção e até necrose do retalho da mastectomia, em cerca de 30 dias. Bom, outra coisa de bastante importância para diferenciar é quando você vai realizar. Se você vai fazer de forma imediata, assim que você fez a mastectomia, você já coloca o implante, ou em 2 tempos. Primeiro você faz uma coisa, para depois você fazer outra. Para as duas, você tem vantagens, né? Quando você faz de forma imediata, você consegue preservar a pele original e as bordas da mama. Então, se for o caso de fazer uma reconstrução, você já faz logo. Então, você consegue melhorar um pouco o aspecto estético, né, e gerar satisfação ao paciente. E um ponto de muita importância é o impacto psicossocial, porque a gente trata de uma paciente que você fez a mastectomia. Se essa paciente vai ficar sem mama, isso para ela é importante, né? Então é uma coisa que socialmente tem sua relevância, então acaba que você já retirar a mama e colocar uma prótese ali, já diminui o impacto psicossocial. As indicações, sobretudo em pacientes que estão em bom estado geral, né, que tem baixo risco cirúrgico e que estão em estágios iniciais do câncer, tanto que você não tem que associar uma químio ou uma radioterapia. Quando você faz em 2 tempos, primeiro você faz uma coisa e depois você faz a outra, o que é chamado de forma retardada, você diminui as taxas de complicação e também a necessidade de reoperação, porque a gente vai ver que quando você faz de forma imediata, você tem que ter uma técnica e uma expertise maior, porque além do mais você está pegando ali, fazendo uma coisa e já vai colocar o implante. Então você tem que saber o que você está fazendo, né? Até porque você tem que moldar em qual parte você vai colocar, porque a gente vai ver que geralmente tem que estar mais associado ao polo inferior para ter aquela projeção frontal e ter também o aspecto de pitose. E as indicações, principalmente em estágios avançados de câncer, porque você tem que fazer um tratamento radioterápico com expansor para depois fazer a troca pelo implante definitivo, e quando você também está em dúvida da viabilidade do retalho da mastectomia, né? A condição daquela pele, está com a perfusão adequada ou não. Outra coisa é a questão do acellular dermal matrix, né, que é a matriz dérmica acelular, que basicamente é utilizado como reforço de partes moles, né? Você pega esse tecido e você consegue fazer uma rede que vai envolver a prótese, né? Então você mantém a prótese em uma posição só, facilita com que ela não fique rodando. E aí você consegue definir melhor também a posição do sulco inframamário, né, e a borda lateral da mama. Eu vi que o nome genérico poderia ser aloderme, né? E aí você consegue garantir essa projeção do polo inferior. Basicamente, pelo que eu estava acompanhando, você usa mais isso quando você coloca, eu vou explicar daqui a pouco na técnica, quando você coloca o implante em uma posição parcialmente, né, recoberta pelo músculo peitoral maior e a outra parte fica recoberta pelo tecido subcutâneo. E aí você coloca embaixo justamente para reforçar e facilitar essa moldagem. E alguns estudos também mostram que esse tecido está associado à amenização da radiação, né, as sequelas associadas ao tratamento radioterápico de uma paciente que tem que fazer esse tratamento, e também está relacionado a uma menor contratura capsular, justamente por esse revestimento. Bom, tipo de implante. A gente tem um expansor, né, que a gente usa expansor tecidual para poder alargar aquela região, para depois vir com o implante definitivo. Em questão de expansor, você não tem muita variedade, né, mas algumas características são importantes, principalmente a largura da base e a capacidade de expansão, mas principalmente a largura da base, para você definir, né, aquela parte ali, definir o sulco inframamário e do quanto aquela mama vai ser simétrica, né, a mama normal em caso de procedimentos unilaterais, mas em caso de procedimentos bilaterais, o quanto um expansor vai ser simétrico ao outro. E em relação aos implantes definitivos, a gente tem implantes salinos, né, uma solução sintética salina estéril que você coloca para fazer a expansão desse implante, e o silicone. As próteses salinas, geralmente a gente consegue identificar uma ruptura de forma mais fácil, né? Porque ela
tem a solução e a solução também é facilmente absorvida, né? Elas são inertes, então, se tiver a ruptura, vai ser facilmente absorvida pelo tecido, só que ela também está associada a mais taxas de exposição, porque como é algo é menos denso do que o silicone, você tem muito a formação de ondulações, o que eles chamam de rippling. O silicone, além de ter uma satisfação maior em relação à paciente, né, ela se sente melhor em questão de estética, ele é mais difícil de romper, né, de sofrer contratura, só que quando acontece alguma ruptura dessa prótese de silicone, é mais difícil de você fazer a identificação quando comparado à salina. O liso texturizado foi aquele aspecto que eu falei. Liso você geralmente tem uma maior contratura, né, da cápsula. O texturizado você não tem tanto, porque você distribui essa tensão. E também tem os modelos anatômicos e arredondados. Na prática clínica, eu estava vendo que há pouca diferença na satisfação da paciente, no resultado estético, em questão de complicação. Só que os implantes com forma anatômica eles foram muito utilizados, porque ele conseguia fornecer um aspecto de semelhança com a mama original maior após a mastectomia, e ele também conseguia fazer uma projeção maior do polo da mama, o que a gente quer, né? A questão do polo inferior. Bom, em relação à técnica, a gente pode fazer três diferentes coisas. Espero me fazer claro. A gente pode chegar, fez a mastectomia e coloca um expansor, principalmente quando a paciente não tem um retalho de mastectomia, né? Esse excesso de pele após a mastectomia. Quando ela não tem um tecido que consiga cobrir o implante, a gente expande para depois colocar o implante. Mas a gente pode fazer a mastectomia e colocar um expansor de forma imediata, fazer a mastectomia e colocar o implante de forma imediata, e fazer a mastectomia, dar um intervalo, depois coloca o expansor e depois coloca o implante. Eu vou falar as técnicas, mas que basicamente retomam a mesma coisa, como eu vou explicar agora. A primeira coisa que a gente faz, a gente avalia o retalho da mastectomia, vê como está essa condição de pele, vê se essa pele é delgada, se é espesso o suficiente para poder cobrir, e olha principalmente para a posição do sulco inframamário, que é o inframammary fold, né, que está aí em IMF. Coloquei para ser mais prático, mais breve. A gente olha nesse retalho e em seguida a gente vê para formar uma bolsa, né, se esse tecido cutâneo é capaz de formar uma bolsa que vai cobrir tudo, para não ter uma prótese ou um expansor que esteja em muito contato com a região cutânea, porque você pode ter uma deiscência dessa região, além de ter uma exposição, caso a cicatriz não ocorra da forma correta. Em seguida, a gente vai ver o envoltório muscular. Nessa imagem aqui eu coloquei, né, a questão da dissecção do peitoral maior e do serrátil anterior, só que eu vou avançar para essa imagem aqui que fica mais claro. A gente vai ver o envoltório muscular para formar também uma bolsa, né, o que eles chamam de pocket. A gente pode fazer duas coisas. A gente pode colocar tanto em uma posição totalmente atrás dos músculos, em que a gente vai ver que tem o peitoral maior, o serrátil anterior e a bainha superior aqui do reto abdominal, então a gente não vê o implante, ele fica totalmente atrás do músculo, em uma posição retromuscular, ou a gente vai colocar esse músculo em uma posição que a gente chama de parcialmente submuscular. Ele fica no subcutâneo, aqui, né, como a gente vai ver, nessa região, e aqui ele fica coberto pelo peitoral maior. O que a gente faz? A gente pega a borda lateral do peitoral maior, afasta para medial, a borda medial do serrátil anterior afasta para a lateral. Fazemos uma cavidade, e aí nós podemos também avançar um pouco, cerca de 2 a 3 centímetros até a bainha do reto abdominal e colocar esse implante. A gente pode fazer o que chama de submuscular facial. É a posição que o implante vai ficar, e ele vai ficar totalmente separado, da mastectomia, da região da mastectomia. No caso do expansor. Ou, quando a gente vai fazer deixa eu colocar aqui. A parcialmente submuscular, a gente pega o peitoral maior, libera ele inferiormente, levanta, e aí a gente pega a parte inferior do expansor e faz como se fosse uma sutura nessa região aqui do retalho inferior da mastectomia. E aí a gente pode fazer depois o preenchimento com aquela matriz dérmica acelular. Aí, nesse caso, como a gente já está fazendo o procedimento imediato, a gente faz o preenchimento com solução salina desse expansor, porque se trata do expansor, e realiza a sutura por planos para depois abordar a paciente para troca pelo implante.
Aqui, em questão de fazer em 2 etapas, vai ser a mesma coisa, em que a gente vai relevar, no caso, a paciente já foi mastectomizada, fez a cicatriz. Nesse caso, a gente vai abrir, né, vai fazer a relevação dos retalhos, verificar a integridade dos retalhos, faz a mesma coisa, coloca a bolsa muscular, vai colocar uma posição submuscular ou subcutânea, né, totalmente atrás do músculo ou parcialmente atrás do músculo. E nesse caso, como a gente vai colocar um expansor, a gente coloca o expansor de forma prioritária na região do polo inferior da mama, justamente para a gente ter aquele aspecto da pitose e da projeção anterior que a mama tem que ter. E nesse caso a gente faz como se fosse. Ah, não coloquei a imagem. Mas a gente faz uma expansão prévia, né, para poder esse expansor conseguir dilatar os tecidos para que dê lugar depois ao implante permanente. E geralmente essa paciente, né, terminou o ato cirúrgico, em cerca de 10 a 14 dias a paciente vai ser abordada, né, para fazer a expansão no pós-operatório, em que geralmente você faz a injeção de 30 a 120 ml de soro fisiológico para poder fazer a expansão. E em cerca de um mês, geralmente você pode fazer a troca pelo implante definitivo. Nesse caso, eu vi que pode ocorrer em cerca de uma vez por semana ou até uma vez por mês essa injeção de solução salina, né, a cada sessão. E o objetivo final é você fazer uma expansão que é cerca de 25 a 30% maior do que o volume padrão do expansor. Você infla ele além do que tem o padrão dele, porque você quer criar uma pele extra na troca, né, para fazer com que tenha essa pitose mamária e essa projeção do polo inferior. E também é muito comum fazer isso para que você retire cicatrizes que foram criadas na mastectomia. Às vezes você cria cicatrizes não tão estéticas e você faz essa adequação depois. Em se tratando de pacientes que devem ser submetidos à quimioterapia, quando você começa a expansão no pós-operatório, você começa a quimioterapia. Às vezes os horários da químio e da expansão têm que ser ajustados, porque às vezes não pode preceder o outro, e a troca do implante definitivo geralmente ocorre de 3 a 4 semanas após a última sessão de químio, para você aguardar a mielossupressão, que é feita na quimioterapia, e além do fato de que você tem que aguardar que essa paciente evolua com exames laboratoriais normais para que você coloque um procedimento eletivo para ela fazer. Essa aqui, né, como eu falei, em cerca de um mês, geralmente você faz essa troca pelo implante definitivo. E uma coisa que é bastante comum é você ter que fazer, né, essa definição da posição do sulco inframamário. Às vezes, tem a necessidade de você reconstruir. Então, é muito comum você ter que subir um retalho abdominal para suturar internamente a parte cutânea abdominal ali para definir um sulco. E às vezes também tem a necessidade de fazer capsulotomia para você gerar essa pitose. Eu coloquei capsulotomia na imagem, é isso. Você faz a capsulotomia para fazer essa pitose e facilitar essa projeção. Nessa imagem aqui é que geralmente quando você vai reabordar o paciente, você, né, eleva o peitoral maior, eleva o serrátil, e separa o peitoral maior, separa o serrátil, né, um para medial, outro para lateral, drena o líquido lá da expansão e consegue fazer a retirada. Quando você vai fazer a troca, é muito comum você ter a necessidade de medir a base desse expansor aqui e quanto de solução salina foi retirada, para você definir qual implante que você vai colocar. Porque tem que ter uma simetria, né? Em procedimentos bilaterais, você tem que ter simetria entre os dois expansores. Em procedimentos unilaterais, você tem que ter uma simetria com a mama normal. E o principal aspecto de você ter que atingir é a simetria e a posição do sulco inframamário. Nesse caso aqui, é o pós-operatório da paciente. E por último, é a técnica do implante imediato, que você faz a mesma coisa e foi aquilo que eu falei. Você vê se a bolsa da mastectomia, né, se aquele retalho de pele tem tamanho adequado. Não tem tamanho adequado, você parte para o implante expansível. Que no caso, né, essa técnica do implante imediato, você tem um alto risco de assimetria, como eu falei, o cirurgião tem que ter uma expertise, né, e você também tem que ter um tamanho e projeção inadequado que às vezes pode ocorrer. Nesse caso, geralmente eles optam pelo aparelho expansivo, né, porque você consegue controlar o quanto você está expandindo e atingir resultados estéticos melhores. Bom, implante e radioterapia. Algumas pacientes têm indicação de radioterapia, só que na literatura aborda que você tem às vezes aumento das taxas de infecção
formação de seroma, necrose do próprio tecido da mastectomia, né, que vai fornecer essa cobertura externa. E você tem um fator de complicação de 4 vezes maior em relação a pessoas que foram submetidas ao tratamento radioterápico do que as que não foram. E além disso, qual a indicação que seria para a gente entrar com essa radioterapia adjuvante? A gente pode fazer antes ou depois da troca do expansor pelo implante definitivo, né? O único aspecto é que você tem que a radioterapia ela causa uma fibrose e diminuição da vascularização do retalho. Aí acaba que quando a paciente sofre um tratamento prévio dessa radioterapia, você deixa um tecido da mama que é irresponsível à tração e à expansão. Aí acaba que você não consegue expandir e isso pode ser um fator de complicação para a paciente. Por falar em complicação, nós temos as mais comuns, que é a formação de hematoma. Eu vi que o hematoma agudo, geralmente ele é formado 24 a 48 horas após o procedimento da cirurgia. Frequentemente é comum que a paciente tenha que retornar ao centro cirúrgico para resolver essa questão. Só que é incomum você achar uma única fonte de sangramento. Às vezes são micro, né, regiões que estão sangrando em concomitância. E quando não tratado, né, evolui para o risco de necrose do retalho, como pode ver na primeira imagem, né, contratura capsular e o resultado estético insatisfatório. Quando a gente fala de infecção, a infecção eles falam como se ela evoluísse em um espectro. Primeiro você tem como se fosse uma celulite na região edemaciada, que depois passa para a formação de abscesso e formação de secreção, né, drenada de aspecto seropurulento. Primeiro você acaba tratando, às vezes, com antibiótico terapia empírica, só que depois tem que tratar com antibiótico terapia, né, endovenosa, exploração cirúrgica e até mesmo a necessidade de remoção do implante. Outras complicações bastante comuns, assimetria e mau posicionamento. A assimetria é o principal aspecto que a gente tem que chegar. Né? Na reconstrução a gente tem que almejar a simetria. E às vezes é muito comum você não conseguir, né? Principalmente quando você tem uma mama normal e a reconstrução unilateral. E o mau posicionamento às vezes é causado até mesmo por conta, né, de erro médico, porque você acaba expandindo demais o tecido, acaba tendo dehiscência futura. Ou então você acaba que é muito agressivo na mastectomia, né, quando tem que ser. E aí você acaba meio que não formando uma base adequada para essa loja mamária ficar estabelecida, e aí a prótese acaba rotacionando. E um outro fator também bastante comum é a contratura capsular, principalmente quando você usa implantes lisos, né, que você tem diferentes graus. Primeiro, a mama está normal, está com aspecto ainda macio, só que ela acaba evoluindo para um aspecto doloroso e de distorção severa, como a gente pode ver nessa imagem. E por fim, eu trouxe esse artigo que avaliava a questão da influência, né, dessas complicações em falhas do uso da reconstrução com silicone. E foi em um período de 4 anos, avaliaram 323 casos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quanto mais complicações você tinha, mais tinha necessidade de remoção do implante. Né? Você teve 20,7% dos casos que você teve que remover o implante, então você tem uma relação direta entre a ocorrência de complicação e a remoção do implante. E nesse estudo ele mostra que a utilização de implantes com volume maior de 300 ml, né, evoluiu significativamente mais para a remoção do implante do que volumes inferiores a esse valor. E a literatura fala justamente naquele aspecto de você expandir acima do volume limite. Então, às vezes, você tem que dosar essa relação. E outra coisa que também me chamou bastante atenção foi a utilização do implante expansor, apresentou significativamente maior risco em comparação a um implante de forma imediata. Assim que você fez a mastectomia, você já coloca o implante. Só que a literatura também, às vezes, ela aborda que é mais seguro você fazer a colocação de um expansor para depois evoluir com a colocação do implante. Foi isso. Muito bem, muito bem. Perguntas sobre expansores e implantes mamários. Perguntem, já que a maior parte estatisticamente, o maior número de reconstruções mamárias hoje é feita com implante, né? Por tudo isso que o Gabriel falou, por ser mais simples, menos mórbido, etc, etc, etc. Expansor a gente usa cada vez menos, né?
por conta de uma série de complicações que ocorrem, o tempo de expansão, você expande uma pele, ela fica menos saudável, mas implante mamário direto, hoje como o mastologista faz cirurgias menos agressivas, a gente usa bastante, né? Dúvidas? E vocês podem ver isso, prática é raro a semana que a gente não faz reconstrução com implante mamário. Então, vocês têm essa oportunidade aí. E talvez o mais difícil seja conseguir escolher o tipo, o tamanho do implante, né? Não é tão matemático como às vezes o leigo pensa. Tem uma série de fatores que a gente vai avaliando na hora para tentar deixar o menos assimétrico possível, né? Dúvidas, pessoas? Ô, professor, eu tenho até uma dúvida, porque eu vi que você tinha algumas técnicas para poder mensurar o tamanho, o tipo de implante que você utilizaria. Aí eu vi que uns você consegue dosar o peso, né, do quanto de pele que você tirou na mastectomia, e tem outros que você faz meio que a aspiração da solução salina para poder depois quantificar qual seria o volume. Aí eu fiquei em dúvida de qual utilizaria mais. Ou a gente sem norma, olha, é raro não usar o peso, né? A gente tira ali e pesa. Hoje, por exemplo, a gente fez essa reconstrução com implante, né? Os meninos estavam lá. E aí a gente pesa lá e dá lá meio quilo de mama, 500 gramas. Mas não é tão matemático, porque é o que a gente estava discutindo hoje. A mulher tinha uma mama muito espalhada, né? Base muito larga. Então, você não vai pegar um implante de 500 gramas e de 500 ml e botar na outra mama, vai ficar muito grande. Então, a gente tem que avaliar a mama a mama. Olha, a prótese vai dar preenchimento nesse setor mamário, naquele não vai. Então, como é esse setor mamário? Porque a prótese não preenche a mama inteira, ainda mais porque a gente precisa, em casos de câncer, colocar submuscular, né? Dual plane ou submuscular, porque essa paciente tem uma chance grande de passar por radioterapia atualmente, né? Quanto mais coberto, mais protegido, melhor. Só que quando você coloca o implante submuscular, você preenche a região mais medial e mais superior da mama, né? Então, às vezes, a mulher tem pouco tecido aí, muito tecido na lateral. Então, a gente tem que ir quantificando isso, tanto que a gente tirou 500 gramas, um mastologista. Outra coisa que a gente tem que avaliar a qualidade e o tamanho do músculo peitoral. Hoje a paciente tem um músculo peitoral muito pequeno, saudável, mas pequeno. Então a gente faz, como se mostrou, um retalhinho de serrátil também. Mas a gente, para você ter uma ideia, a gente colocou um implante de, sei lá, 300 e pouco, não lembro mais, 330, 315. E ficou ok, ficou bem simétrico até. Depois a dificuldade é fazer o ajuste cutâneo, mas aí é uma outra conversa. Mas normalmente é pelo peso, Gabriel. Pelo peso. É uma pena que não é tão matemático assim. Seria fácil. Mas é como você colocou. Como é que a gente, nenhum músculo vai comportar um implante de 500 gramas, de 500 ml? Nenhum. Um peitoral grande, ele vai comportar, se você quiser colocar submuscular, 370, 400 ml com muito descolamento e muito boa vontade. Mais do que isso não vai. Se você quiser uma mama muito grande, a paciente vai ficar meio no músculo, meio no subcutâneo. Se ela for para radioterapia, vai ser um problema, né? Então, sem contar que a complicação com o músculo implante grande é muito maior, né? Então, a gente tem que ir ponderando isso tudo e correções fazer quando for fazer simetrização, né? É algo que a gente tem que deixar o paciente bem ciente. Fala, Eduarda. O senhor tinha comentado no ambulatório que o uso de prótese estava caindo. Então quer dizer que está subindo o uso do uso de retalhos, como de EP? Fibromialgia, questões relacionadas ao implante, linfoma de células anaplásicas em prótese. Então, questões midiáticas que estatisticamente não tem relevância, mas a mídia bota. Hoje, tem paciente que tem uma mama grande, ela quer fazer uma mama redutora sem prótese. Aí eu fiz ontem, por exemplo. Por causa disso aí, e não acho errado não, na verdade, se você puder trabalhar a mama com sua mama, ao invés de um
de um corpo estranho é sempre muito melhor, né? Mas, por exemplo, para fazer uma paciente que tem uma atrofia mamária, uma mama pequena e quer aumentar, não tem outro jeito. A gente vai sempre optar por implante, não por gordura, pela imprevisibilidade da gordura, entendeu? Isso na estética, mas quando a gente está falando de cirurgia reconstrutiva, reconstrução mamária, o implante, ele é muito usado por ser mais simples, né? Mais simples, mais prático, né? Eu vi uma estatística no Congresso ano passado que, pensando em mundo, 70% das reconstruções são feitas com implante mamário, né? E aí os outros 30% se dividem entre os retalhos, né? Expansor caindo cada vez mais, né? Mas, ou seja, mesmo que caia, ainda é muito, infinitamente maior que as outras reconstruções, né? Entendi, obrigada. Algo mais, pessoas, de implantes expansores. Expansores vocês não viram no ambulatório, vão ver pouco, porque eu cada vez uso menos expansor. Simbora, então. Tá. Então, eu vou falar sobre o retalho grande dorsal para a reconstrução mamária. Vou tentar ser breve, já que o tempo está um pouco apertado. Vamos lá. Então, falando rapidinho sobre o histórico, né? Esse retalho foi escrito pela primeira vez em 1906 por esse italiano. A foto dele está aí, Wigner. Só que ele só foi popular para reconstrução de mama na década de 70. O primeiro que usou para reconstrução de mama foi William Schneider, esse médico aí, cirurgião plástico norte-americano, e ele usou só muscular, sem pele. Depois, em 78, o John Bostwick, ele usou com ilha de pele para ajudar na reconstrução da estética e da uma parte de pele que precisaria também. E na década de 80, esse retalho teve várias inovações, foi melhorado, e uma dessas melhorias foi o retalho, esse LD é de batismo do dorso e o F de flap. Foi ele expandido, então levando mais gordura da região dorsal para poder ter um volume maior da mama, e também porque muitas vezes esse retalho era feito com prótese. Então, para fazer sem, né, ele precisaria ser estendido, já que ele não é tão volumoso assim. E nessa mesma época, na década de 80, surgiu o TRAN, né, e na década de 90, o DIEP. Então, hoje em dia, o latismo do dorso não é a primeira escolha. Hoje em dia se usa mais o DIEP e o TRAN, mas ele ainda é uma boa alternativa. Peraí, eu passo aqui. Isso. Então, quando é que a gente vai usar ele? Basicamente, quando a paciente já fez uma abdominoplastia, então não vai poder fazer o DIEP ou o TRAN. Se ela já fez um TRAN anterior, se a pele e a gordura abdominal da região abdominal ali é insuficiente para fazer o TRAN ou o DIEP, ou, como o Gabriel falou, né, quando essa paciente já fez uma radioterapia, os vasos ficam um pouco comprometidos para fazer anastomose de um retalho livre, também pode ter fibrose, então você precisa de um tecido bem vascularizado, e de preferência que você não precisa fazer microcirurgia, então o tensor da face lata vai ser uma boa opção. E as contraindicações é quando tiver algum problema com o músculo, né? Se você fez uma toractomia lateral ali, posterior, que precisou separar o músculo de algum dos seus suprimentos vasculares, também é contraindicado fazer. E no caso, por exemplo, de uma retirada de nódulo linfático axilar, pode ocorrer a necessidade da divisão do nervo tóraco-dorsal. E com o tempo, o músculo pode atrofiar, o batismo do dorso, e aí ele vai ter um volume ainda menor. Então, essas seriam as contraindicações para a realização desse retalho. Tá. Falando rapidamente sobre a anatomia do músculo, né, o músculo plano, triangular, ele vai se inserir desde a crista ilíaca, passando pelos processos espinhosos de várias vértebras, algumas sacrais, lombares e torácicas, até o ângulo inferior da escápula, e essa é a origem, e a inserção dele vai ser no sulco intertubercular do húmero. Então, a ação desse músculo vai ser adução do húmero, rotação medial e retroflexão, né, extensão do húmero. É um músculo que é dispensável, a literatura diz assim,
já que os outros músculos da estrutura escapular podem suprir a ação dele, e é um músculo que tem massa na RAI 5, né? Ele vai ser baseado principalmente na artéria tóraco-dorsal, mas tem outras artérias ali, como as artérias intercostais e a artéria lombar, que também vão contribuir para a irrigação desse músculo. Tem uma anatomia bem constante, então é uma ótima opção. Fala um pouquinho sobre a técnica operatória. Né? Primeiras marcações. Anteriormente, as marcações que se fazem na linha média do corpo. Você vai marcar também a prega inframamária e a borda lateral da mama, basicamente delimitando aí, né, todo o tecido mamário. E uma marcação posterior vai ser basicamente os limites do músculo. Então, vocês estão vendo aqui. Esse Vzinho aqui em cima seria o ângulo inferior da escápula. Esse X aqui embaixo, a crista ilíaca. E a borda lateral do músculo. E aí eles fizeram meio que um desenho do músculo, que vai ser retirado. O posicionamento da paciente. Se for a cirurgia for para realizar unilateral, reconstrução mamária com atismo do dorso, então a paciente pode ficar em decúbito lateral e depois, para o posicionamento na área receptora, na mama, a paciente fica em decúbito dorsal. Já se for feito bilateralmente na mesma cirurgia, vai ficar em posição prona, né, que é o decúbito ventral, e depois que for secada, for feita toda a região da parte doadora, também coloca o dreno e fecha e coloca em posição em decúbito dorsal. Então, aí a marcação da região doadora. Só um detalhe sobre o sentido da pele, né? Tá, mais na frente eu falo. A dissecção, ela vai ser feita... Você vai preservar o subcutâneo e o músculo, então ela vai ser feita abaixo da faixa tóraco-dorsal. Passou aqui, não passou aí. Pronto. Então, está aí a dissecção embaixo da faixa. O músculo latíssimo do dorso, ele vai ser desinserido, tanto ali da crista ilíaca, quanto dos processos espinhosos da vértebra, e ele vai ser tunelizado, ele vai ser passado para a região da mama, por baixo da pele da região axilar. Então, só para mostrar essa imagem, é que só uma parte do músculo vai, não necessariamente você precisa tirar todo o músculo para fazer o retalho. Aí, foi esse aspecto que ficou na região doadora, e aí, depois, fechado. Aqui o posicionamento do retalho, né, para a construção da mama, e esse foi o pós-operatório de um dos artigos que eu li, imediato, e esse foi o pós-operatório depois de 10 dias. Então, ficou com um aspecto simétrico muito bom. E aí, falando brevemente sobre as complicações, a principal complicação que a gente vai ter nesse retalho é seroma na região doadora. Existem todos esses outros, uma necrose parcial do retalho, apesar de ele ter uma anatomia muito constante, pode ser que uma parte que é suprida por alguma artéria tenha trombose, tenha algum problema e tenha necrose. Uma hérnia, já que você vai ter uma quantidade grande de substância ali do par do dorso, né? Perda da mobilidade do ombro, fraqueza do ombro, cavidade no local da dor, isso ocorre geralmente quando o músculo da paciente é grande e é retirada uma grande parte dele, então pode ficar uma cavidade, e aí não é muito estético, né? E infecção e trombose. E com relação ao seroma, que é o mais comum de acontecer, eu achei esse artigo legal, que eles trazem um relato de caso e o protocolo que eles usam para tratar o seroma. Então, vou mostrar primeiro esse fluxograma. Basicamente, depois que tira o dreno, 3 dias depois o paciente volta. Se ela tiver com seroma, que é esse caso aqui, eles marcam o seroma, que eles fizeram aqui, e eles vão observar se esse seroma vai regredir, ou continuar do mesmo tamanho, ou se ele vai estar aumentando. No caso dessa paciente, ele regrediu. Se não regredisse, poderia fazer uma aspiração, e a paciente ficava voltando de 3 a 5 dias para ver a evolução, até desaparecer. Mas nesse caso, eles pedem para ficar remarcando sempre que tomar banho, e aí, nesse caso, regrediu, isso aqui foi uma semana depois, e 10 dias depois, estava assim, já sem nenhum seroma. Então, é a complicação mais recorrente, mas não é tão grave. É isso. Muito bom, muito bom. O grande dorsal é o queridinho do cirurgião reconstrutivo, porque ele usa para um monte de coisas, né? Seja pediculado ou microcirúrgico, né? Vocês já viram fazer microcirúrgico, pediculado talvez não. E é uma cirurgia deliciosa de fazer grande dorsal. E a gente acaba não fazendo muito porque
É uma cirurgia um pouquinho maior, é uma cirurgia que a gente acaba tendo que usar prótese quase 100% das vezes. E, na verdade, porque a gente quer sempre guardar o grande dorsal para quando houver uma necessidade real de precisar usar o grande dorsal, né? Acaba sendo muito uma segunda espada da bainha, um retalho de urgência, né? Você fez um DIEP, perdeu, meu Deus, e agora? Talvez um grande dorsal possa salvar a paróquia, né? Mas é um retalho excelente, um Matis Narrais 5, né? Então, extremamente bem vascularizado, uma ilha de pele que a gente consegue levar com bastante tranquilidade. Então, um retalho ótimo. Dúvida só, a gente, eu acho que tem um grande dorsal para fazer agora em novembro, mas aí eu acho que ainda não está marcado. É pediculado, né, para mama mesmo. Dúvidas do GD, do Latissimus dorsi? Professor, quando vocês fazem, vocês levam com ilha de pele ou não? Porque eu vi que uma das inovações é não levar com ilha de pele, porque dizem que a cicatriz na região da dor fica melhor. Eles fazem ali na linha do sutiã, do biquíni, para ficar escondido, faz uma inserção vertical, né, só para dissecar a região isso, horizontal, e aí, enfim, dizem que fica melhor esteticamente. Mas, geralmente, Cara, para mama é muito pouco provável você usar sem pele, né? Porque na verdade assim, o grande dorsal, uma das saídas dele é para, por exemplo, quando a gente faz a mastectomia e não tem pele, né? Você não tem pele para colocar o implante mamário. Então aí você vai ter, toda vez que a gente pensar em reconstrução mamária, é o tema de hoje, a mama é uma estrutura que ela é fácil, assim, ela é pouco complexa, né, do ponto de vista anatômico, né? Porque você tem pele e você tem glândula, né? Então, como a gente não vai reconstruir glândula, a gente vai chamar que a gente tem que reconstruir pele e reconstruir volume, né? É isso que a gente precisa trazer para uma mama. Se não tem pele, a gente precisa levar pele, ou a gente vai expandir essa pele e o expansor deixa uma qualidade pior de pele, ou a gente vai ter que levar um retalho que leve pele, porque só uma prótese de silicone você reconstrói o volume, mas não reconstrói pele. Você vai levar um tram, você leva pele e volume, o DIEP você leva pele e volume, o grande dorsal você leva pele e algum volume, mas você precisa da prótese. Então, o grande dorsal você vai sempre usar para levar ilha de pele, entendeu? Pensando em reconstrução mamária, não tem muita lógica levar só o músculo, né? Porque se eu estou levando só o músculo, sinal que eu tenho pele suficiente para colocar um implante. Então, eu coloco o implante e deixo o músculo quietinho, entendeu? Para outras reconstruções, às vezes a gente leva só o músculo, principalmente microcirúrgica. Às vezes a gente leva só o músculo mesmo, né? É raro também, porque a gente sempre quer levar uma ilhinha de pele para ser um monitor, né? Mas aí você tira uma ilha bem pequenininha, né? Quanto mais pele tirada, a cicatriz mais tensa, uma cicatriz mais inestética, né? Mas para mama, a gente sempre vai levar com pele, né? E o grande dorsal é um retalho que a marcação da ilha de pele tem que ser muito bem treinada, porque o arco, quando faz o arco de rotação, às vezes você marca num ângulo, chega lá, está em outro. E aí é uma dificuldade ajustar essa pele, né? Então, isso tem que ser muito bem planejado, como qualquer retalho, né? Tem que se perder muito tempo no desenho do retalho, né? Porque uma vez que cortou, já era, né? Mas é um retalho sensacional, o grande dorsal, todo mundo adora. Mais dúvidas? Não? Vamos do que agora? É o tram, professor. Vixe, depois do grande dorsal, que é o queridinho, o tram. Eu odeio o tram. Mas vamos lá, Júlia, vamos ver se você vai salvar o tram. Vamos ver. Tá, vamos lá. Só introduzindo, o tram é uma das técnicas que a gente tem de reconstruir a mama, né, usando o próprio tecido da pessoa. Então, é um tipo de reconstrução autóloga e não por base de implantes, como o Gabriel explicou. O tram é um retalho miocutâneo transverso do músculo reto abdominal e ele foi criado em 1982
E com isso teve algumas modificações. Então, a gente vai ver, tem o TRAM pediculado, o TRAM livre, o TRAM poupador de músculo, que no decorrer da explicação eu vou diferenciando. Mas antes eu vi no livro, achei interessante, a questão do algoritmo de decisão, né? Que nem sempre a gente vai fazer, por exemplo, um implante mamário, apesar de ser a técnica mais usada. E isso tudo vai basear na necessidade ou não de radioterapia. E uma coisa importante que eu acho que a gente precisa ter em mente é que sempre o tratamento oncológico ele vem primeiro que a reconstrução. E pelo fato da reconstrução ser algo eletivo, é um momento que o cirurgião tem de compartilhar aquela decisão com o paciente, colocando as expectativas dele ali em pauta, porque e avaliando também, né, qual que seria a reconstrução com base nas expectativas do paciente e tudo mais. Tem a reconstrução imediata e a demorada, só que o Gabriel já falou, então vamos passando. Os retalhos de abdômen inferior, eles são bastante versáteis. O TRAN, ele está dentro desses retalhos, mas a gente vai falar do JEP também. E eles são vantajosos porque, além de versáteis, eles parecem com a mama. E, geralmente, a cicatriz é bem aceitada entre as pacientes. As contraindicações, elas seguem um pouquinho a que Flávio comentou. Então, a absoluta seria, por exemplo, uma paciente que fez abdominoplastia e teve que sacrificar ali os pedículos, né, as perfurantes, então a gente não vai conseguir utilizar aquele retalho de reto abdominal para isso. E a relativa, além de obesidade e tabagismo, a gente tem também lipoaspiração. Aí, justamente, feito algumas imagens pré-operatórias para a gente avaliar essa questão dos pedículos, né? Se tem ou não essas perfurantes para conseguir fazer. E outra contraindicação relativa também é a quantidade de cicatriz abdominal. Então, pacientes que têm muitas cicatrizes abdominais, a gente precisa fazer esse exame de imagem, justamente para avaliar os pedículos que a gente consegue utilizar e se algum foi sacrificado. A anatomia da parte inferior transversa do abdômen, ela é feita por 3 artérias que fazem esse suprimento sanguíneo. A parte superior do abdômen, ela é suprida pela artéria epigástrica superior profunda. E a parte inferior é pela artéria epigástrica inferior. Aí pode ser profunda, que é essa aqui, e a superficial também. Então, aqui a gente tem a profunda, isso, e a superficial, que é essa aqui. Essa daqui é a mamária interna, que eu acho importante a gente saber onde que está mais ou menos, porque em casos de retalhos microcirúrgicos, a gente anastomosa com ela. Bom, o retalho TRAN, ele é um retalho miocutâneo, então a gente vai levar pele e musculatura, e ele corresponde ao Masina Rai 3. Então, você tem ali dois pedículos grandes, né, que seriam as artérias epigástricas, a superior e a inferior. E existem alguns métodos de colheita. Então, a gente tem o TRAN pediculado ou bipediculado, o livre e o MS-TRAN. Em relação ao TRAN pediculado, aqui é um vídeo, eu botei o QR Code no final, que mostra mais ou menos como é feita a cirurgia, eu achei interessante essa animação. Basicamente, você vai descolar aqui o retalho, e você vai encontrar o reto abdominal. Na parte inferior, ali, mais distal, né, do reto abdominal, você vai descolar essa musculatura e ligar também a artéria epigástrica inferior. Com isso, você vai ter aqui o retalho solto, né, a parte inferior, na verdade, solta, porque a superior ainda está ligada à musculatura reto abdominal. E você vai tunelizar e levar até a região da mama mastectomizada para poder corrigir aquele resultado da mastectomia. Algumas coisas importantes em relação a isso. Você pode fazer ipsilateral, ou seja, você pega esse pedículo do retalho, você pega esse retalho no mesmo lado da mama, né, mastectomizada, ou ao contrário, você consegue tunelizar também. Isso vai depender das perfurantes e do método de escolha na hora da reconstrução. Alguns autores, eles defendem a questão do desligamento da parte inferior, ali dos vasos epigástricos inferiores, algumas semanas antes da cirurgia propriamente dita, porque eles acham que, para quem tem um risco maior, é para a gente analisar a perfusão do retalho só com o pedículo que a gente vai acabar girando, né?
E tem também em relação à quantidade de músculo que a gente colhe, porque nesse tipo de reconstrução, a gente pega o reto abdominal. E quanto mais reto abdominal a gente pegar, maior o risco de complicação, porque essa musculatura é importante para conter ali a parte abdominal mesmo da gente. Então, se a gente tira aquela musculatura, a chance de um abalamento é muito maior. Então, alguns autores, eles também colocam tela simultânea. Então, assim que eles rodam esse retalho e tunelizam, eles colocam a tela ali para poder fazer essa barreira que o reto abdominal faria se ele não tivesse sido rodado. Aqui está falando do TRAN, esse no caso é um TRAN pediculado, está mostrando aqui a tunelização. E essa paciente aqui também colocou tela na mesma hora da cirurgia para tentar impedir essa complicação que é muito comum. E justamente aqui mostra um tipo de abaulamento dessa paciente e a cirurgia para correção desse abaulamento, que seria a tela. Por isso que alguns autores, ou alguns cirurgiões hoje já fazem a tela simultâneo quando utilizam esse retalho, mas ele vem perdendo, né, como o doutor Bruno já falou, vem perdendo aí não fazem tanto. Aí aqui mostra outro caso da paciente também, com abaulamento, a correção com a tela. E aqui justamente a parte da musculatura abdominal que foi transferida, né? E isso faz com que o defeito seja maior. E esse artigo ele traz que a gente consegue tirar uma parte um pouco menor dessa musculatura nesse mesmo formato de cirurgia. Então, a gente vai dissecar o retalho, tirar a musculatura e transportar por meio do túnel junto com a gordura e com a pele. E aí, justamente, quando você tira menos musculatura reto-abdominal, as complicações é menor, porque é proporcional o tanto de musculatura que você tira com a complicação. Aí, aqui no caso, esse é um pediculado, mas ele pode ser bipediculado também. Lembrando que o TRAN, ele é baseado na artéria epigástrica superior, tá? Então, a inferior a gente desligou e descolou também o reto abdominal inferior. Aqui tá ele tunelizado, essa foto consegue mostrar bem. E aqui também os dois pedículos com uma quantidade pouca, assim, de musculatura abdominal. E aí, justamente, esses são os resultados desses artigos que trazem o corte menor ali da musculatura, mostrando que depois de alguns meses a paciente, ela não teve abaulamento e eles não colocaram tela logo em seguida. Então, mostra que já tem um resultado melhor. Tem também o TRAN livre. O TRAN livre, ele é um retalho microcirúrgico. Esse é o MS TRAN, vou falar ainda, mas é porque o TRAN livre e o MS TRAN, eles são bem similares, porque eles vão utilizar microcirurgia. Então, a gente não vai fazer tunelização, a gente vai retirar o retalho com o pedículo e vai anastomosar. A diferença do TRAN livre para o MS TRAN é que o MS TRAN, ele é poupador de músculo, ou seja, enquanto no TRAN livre você vai pegar todo aquele pedaço de reto abdominal, no MS TRAN você vai fazer como esse artigo último que eu mostrei, você vai poupar mais o reto abdominal, então você vai tirar só uma lasquinha. Mas você também vai utilizar microcirurgia nesse MS TRAN. Então, você vai se basear agora na epigástrica inferior e não na superior, como no TRAN tradicional de translocação, né? E você vai anastomosar com a mamária interna. Lembrando que ele vai deixar sequela neurológica ali entre T10 e T12. O MS TRAN, que é o poupador de músculo, ele pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Do tipo 1, ele tem esse corte, então ele pode preservar a parte mais lateral da musculatura reto-abdominal, e se a gente colocar esse corte aqui na lateral, ele vai poupar a parte medial. Então, essa seria a classificação do MS1. A do MS2, você corta bem no meio da musculatura reto-abdominal, então você preserva tanto a parte medial quanto a parte lateral dessa musculatura, como está mostrando aqui. Então, aqui está o MS TRAN, que é o poupador de músculo, então a gente consegue ver que a parte da musculatura é muito menor, comparada se fosse um TRAN livre, que a parte da musculatura do reto abdominal seria maior, e aqui o resultado estético, então é microcirúrgico. Outra coisa também, uma vantagem, é que às vezes ao tunelizar, dependendo da quantidade de retalho que você pega ali, no TRAN normal, no pediculado, você pode fazer alguma espécie de volume indesejado. E no caso do microcirúrgico, não. Você consegue moldar ali um pouco melhor.
Uma coisa importante também é em relação à sensibilidade da mama, porque esse tipo de retalho, ele deixa defeito, né, neurológico em relação à sensibilidade. E aí, alguns autores, eles falam que se a gente fazer uma neurografia entre o quarto nervo... Não, desculpa. Entre o 11º nervo intercostal com o 4º e 5º torácico, intercostal torácico, ou seja, a gente pega o que estava ali no retalho, né, para o que a gente subiu, desculpa, o que a gente anastomosou, a gente faz a anastomose dos nervos, a gente consegue trazer um pouco aí da sensibilidade da mama, que é algo que geralmente é perdida. E aí ele mostra aqui no xizinho, onde tem aí a sensibilidade que ele conseguiu devolver a mama desse paciente, quando ele fez essa neurografia. Concluindo, a diferença do TRAM pediculado para o TRAM livre, para o TRAM poupador de músculo. Primeiro, a quantidade de musculatura que a gente vai pegar. Segundo, a quantidade, se vai necessitar de microcirurgia ou não. E também o pedículo ele vai ser diferente. No TRAM pediculado vai ser a artéria epigástrica superior, e nos outros dois é a artéria epigástrica inferior. Aí aqui eu botei a animação do vídeo, depois eu mando para vocês se quiserem ver, e esse vídeo aqui é de um cara explicando a diferença do TRAM, MS-TRAM, DIEP, que eu achei interessante. Aí essas foram minhas referências. Oh, desculpa, achei que eu estava com áudio. Alguém vai falar de DIEP especificamente? É o próximo, professor. Então fala aí, a gente discute isso aí tudo junto. Beleza. Galera, só lembrando que o Dr. Bruno tem uma reunião depois, então se puderem adiantar aí. Vou correr aqui uma. Tá faltando o quê? Tá faltando só o DIEP, né? Então, tá o DIEP e a gente colocou lá um tópico como outros retalhos microcirúrgicos. Que são retalhos assim enfim, como segundas opções, né? Tá, vamos dar esse gás aí. Beleza, falar um pouco agora sobre DIEP. DIEP, ele tem esse nome, é um símbolo do inglês, né? Deep Inferior Epigastric Perforator, que nada mais é que a perfurante da artéria epigástrica inferior. Uma introdução rápida, ele é um retalho livre de pele e tecido subcutâneo, então vai ter essa questão que a gente está buscando para fazer reconstrução da mama, né? A pele e o tecido adiposo. Ele foi projetado para poupar o músculo reto abdominal, e em oposição ao TRAM, né, que foi falado, e hoje ele é o mais utilizado, assim, o mais buscado, não o mais utilizado, porque o mais utilizado é o implante, mas ele é o padrão ouro da reconstrução de mama, porque ele vai ter uma melhoria do contorno abdominal, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo, retirando essa pele e esse tecido, né, adiposo do abdômen da paciente e colocando no tecido mamário. Então, é uma reconstrução que ela tem tido uma taxa de... ela tem sido bem sucedida maior, né? E repõe a anatomia normal de uma maneira mais eficaz. Principalmente indicado para reconstrução de mama, mas tem alguns outros artigos também que a gente consegue ver usando DIEP para cabeça e pescoço, para tronco, para extremidade. E como que começou o DIEP, né? Como eu falei, ele foi buscando tirar essa lesão abdominal, né? Não fazer sem que retirasse o músculo reto abdominal. E aí ele foi descrito pela primeira vez em 1989 por um microcirurgião. Esse microcirurgião era japonês, Koshima e Soeda. Eles fizeram esse retalho, né? Aí está aqui o artigo que eles colocaram, que seria o retalho de artéria epigástrica inferior sem o reto abdominal. E como que é a anatomia e a vascularização do DIEP, né? O DIEP ele é suprido pela perfurante da artéria epigástrica inferior profunda, e ela essa perfurante ela vai estar localizada mais ou menos num raio de 5 centímetros do umbigo, onde a gente vai conseguir fazer a localização dela.
E aí tem outros livros que trazem uma anatomia mais específica ainda, que seria 2 centímetros para cranial, a gente vai traçar um retângulo aqui, né? 2 centímetros para cranial, 6 centímetros para caudal, e entre 1 a 6 centímetros para lateral. Então, a gente traça esse retângulo, mais ou menos as perfurantes desse retalho vão estar ali. A artéria epigástrica inferior, ela se origina, ela é um ramo da ilíaca, né, externa, e ela vai se bifurcar aqui em duas, né, a face medial e a face lateral. Geralmente essa artéria, ela vai ter essas perfurantes e vão ter 2 veias fazendo a drenagem desse tecido, vão estar comitantes a essa artéria, e tem um ramo sensorial que vai ser um nervo intercostal, que ele também pode ser isolado, tem alguns artigos que já estão levando para fazer a parte sensitiva do retalho. Aqui, só para poder visualizar melhor como que é essa perfuração, né, ela passa dentro do músculo reto abdominal, ela vai emergir dentre os feixes musculares, né, e vai vascularizar essa parte adiposa e de pele do retalho. Quais são as vantagens e as desvantagens desse retalho, né? Esse retalho ele tem uma consistência muito semelhante à mama. O local do dor é favorável, porque a gente vai ter, como eu falei, vai estar meio que fazendo uma redução da barriga da paciente. Isso hoje em dia é muito buscado, né? Essa questão da consistência também, uma consistência muito parecida, tanto em cor, quanto em aspecto, quanto em aparência. O tecido abdominal é bem parecido com o tecido mamário. Ele tem um pedículo longo que vai facilitar que a gente consiga fazer essa anastomose. A gente vai preservar o músculo reto e a face, não vai trazer o DIEP, ele tem um grau menor, né, de lesão da parede abdominal, então a gente vai ter uma menor chance de formação de hérnia, uma menor chance de necrose de tecido adiposo. E enquanto a gente está fazendo a dissecção desse retalho, a parte contralateral ela pode ser um lifeboat, caso tenha alguma intercorrência, vai trazer esse melhor resultado estético, e o paciente ele vai ficar internado menos tempo e vai ter menos dor pós-operatória. Mas quais são as desvantagens desse retalho? É uma variação anatômica de paciente para paciente. A gente vai ter que sempre buscar, antes de fazer esse procedimento, buscar essas artérias perfurantes para saber exatamente onde elas estão. Tem uma dissecção mais difícil por ser uma artéria perfurante, e ela, comparada a outros retalhos de artérias perfurantes também, tem uma dissecção mais difícil. Isso já foi tratado em alguns artigos também. Tem maiores taxas de perda de total do retalho, se comparado a outros retalhos também de artérias perfurantes, e a curva de aprendizado ela é um pouco maior do que se comparado a um retalho local ou um outro tipo de retalho, né? Vai exigir uma maior técnica, um maior treinamento. E aí, como que é a técnica desse retalho? Primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma semi-elipse aqui na parte superior do umbigo, acima da cicatriz umbilical, né? Até a espinha ilíaca anterosuperior, e uma linha acima da sínfise púbica. A gente vai unir essas duas, e aqui mais ou menos vai ser esse nosso retalho. E aqui ele traçou esse X aqui, isso é feito geralmente com Doppler, sinalizando onde estão essas perfurantes, né? E aí é importante a gente mapear não só de um lado, mas também do outro, caso seja necessário. A gente vai fazer a incisão da pele, sempre de lateral para medial, vai facilitar a nossa dissecção. E vamos dissecar esse tecido até encontrar a parte onde vai encontrar nesses feixes musculares aqui do reto abdominal. Vai ter essa mudança do feixe muscular. Então, a partir daqui, a gente vai começar a procurar essas perfurantes, né? E aí a gente sempre se atentar a qual perfurante
é mais dominante, qual perfurante vai ter uma melhor perfusão, e a gente sempre encontrar uma maior e selecionando, né, para que a perfusão desse retalho seja melhor. Com a face ainda fechada do músculo, a gente vai definir qual é essa artéria dominante. A gente definido qual artéria está melhor, às vezes no Doppler, que a gente viu lá, a artéria está fazendo mais barulho. Então, a partir disso, a gente vai fazer uma incisão vertical na face do músculo e traçar mais ou menos aqui uns 10, 12 centímetros através do músculo para poder expor a artéria epigástrica, né? Seguindo a direção aqui das fibras do músculo. A gente vai coagular qualquer outro ramo que esteja nessa artéria epigástrica inferior, vai clipar, né? E a gente vai fazer essa dissecção procurando o caminho que está fazendo a artéria epigástrica inferior até chegar na perfurante que a gente definiu como dominante. Aqui nessa seta, ele está destacando o nervo, né, que eu tinha dito, e aí tem alguns artigos novos que estão levando esse nervo, mas aqui a gente vai manter ele nesse estado mesmo, tomando cuidado para que não perca essa inervação sensitiva motora do músculo reto abdominal. Feita a dissecção, aí a gente vai para a área receptora, né? Isolamos o pedículo para a área receptora. Qual vai ser a artéria principal que a gente vai usar? A mamária interna. A mamária interna, para que a gente facilite essa anastomose, geralmente é feito uma incisão na terceira costela, tirando essa parte aqui mais cartilaginosa, e aí a gente vai encontrar a mamária interna e as duas veias que acompanham ela. Aí, com o auxílio de um Farabeuf, alguma coisa assim, a gente vai fazer essa incisão, né, tomando cuidado para não incisar a pleura da paciente e trazer o retalho que a gente seccionou para fazer a anastomose nessas artérias. Quais são as complicações mais importantes desse retalho? Principalmente a obesidade. A maioria dos artigos que eu fui lendo sempre fala de obesidade, de diabetes, então tudo que está relacionado a esse estilo de vida da paciente vai ter um risco maior de complicação, no sentido geral, assim, 4 vezes maior se comparado a pacientes não obesos. Vai ter uma maior taxa de perda do retalho também, e diversas complicações, necrose, trombose do pedículo, sempre está relacionado com obesidade. Isso é um ponto bem importante que traz nesse artigo aqui. E aí eu achei um mestrado que foi feito em 2022 por essa doutora aqui. Ela diz que uma das complicações que está sendo enfrentado hoje no Brasil seria essa curva de aprendizagem, né? Exige um tempo superior se comparado a outros retalhos de perfurantes, e ela trouxe um estudo, assim, mais ou menos para que ficasse realmente bom, perdesse essa condição, assim, de essa taxa alta de perda do retalho, seriam mais ou menos 30 DIEPs feitos pelo cirurgião para ele conseguir alcançar um nível mínimo de curva de aprendizado, mas que ainda assim teria que continuar fazendo, tendo uma experiência grande, assim, né, tendo um trabalho grande em cima do DIEP para que ele aprimorasse ainda mais e diminuísse essa taxa para que chegasse a uma taxa semelhante ao de um retalho local. E ela fala também que a complicação mais temida que a gente tem hoje no Brasil seria a perda do retalho de forma total, né? Seja por falta de disponibilidade, de poder acompanhar, ou às vezes de tecnologia, enfim, seria o que a gente está mais buscando melhorar, né? E aí eu trouxe alguns resultados aqui do livro do Nelligan. Ele traz uma paciente, ela fez mastectomia bilateral para uma mutação de BRCA do tipo 2. Ela foi reconstruída bilateralmente com DIEP, e aqui a paciente, 2 anos pós-operação, com reconstrução do mamilo. Aqui também outras fotos. E aí eu trouxe para finalizar o caso clínico que a gente operou no sábado. Uma paciente do sexo feminino, 52 anos, fez uma mastectomia de mama direita,
foi submetida à reconstrução de mama com DIEP no dia 19. Aqui a gente fez a marcação, né, do retalho, com as perfurantes que a gente achou fazendo o Doppler. Começamos a fazer a dissecção do retalho, de lateral para medial. Encontramos a perfurante, né? Isolamos, depois de fazer a dissecção da faixa do músculo, isolamos a artéria epigástrica inferior. Aqui a gente consegue enxergar bem, né, o caminho que ela está fazendo até chegar no retalho, a perfurante em si. Aqui, não sei se vai dar para conseguir enxergar muito bem, mas aqui, exatamente onde está o meu mouse, está a perfurante, e aqui onde está essa pinça, está pinçado o caminho que ela está fazendo, né? Ela está fazendo aqui por dentro do músculo e está saindo aqui onde está nessa pinça. Aí a gente foi para a área receptora, fizemos essa incisão na terceira costela, tiramos um pedaço aqui, tanto com o saca-bucado quanto o bisturi, é bem fácil de tirar, e utilizando o Farabeuf, né, para poder preservar, não lesar a pleura da paciente. Aqui mais ou menos o tanto que a gente tirou da parte da costela. E aí achamos o pedículo, aqui vai estar a artéria para fazer a anastomose, desculpa. Aqui vai estar um pouco mais difícil de enxergar, porque está meio longe, mas está exatamente aqui onde eu estou passando com o mouse, está a artéria. E aí fizemos a retirada do retalho, né? Ficou um retalho grande, um pedículo longo. E a anastomose. E aqui o resultado final da paciente, depois que foi feita o DIEP, fez uma lipo aqui também, mais voltada na região dos flancos, e uma diminuição da pubis da paciente também, mais de tecido adiposo, né? E aqui a paciente na segunda-feira, o resultado. Até então, a gente foi lá hoje para poder ver também. Ela está com uma coloração boa, né? Está com um aspecto bom. Parece que tem dado tudo certo até então, né? E aqui foram as referências que eu utilizei para fazer. Ok, dúvidas sobre DIEP, sobre TRAN, MS-TRAN, polêmicas? Professor, esse Nada. MS-TRAN parece o DIEP com um pouco de reto, né? Assim, na minha cabeça. Exato, Vejo exato, isso. não é ruim não. É um bom retalho, né? Porque ele leva um pouquinho de músculo, mas o que sobra de músculo dá para você suturar, jogar a face por cima, deixa a poneurose ali intacta. É um bom retalho, sim. Problema nenhum. Né? Agora, quando você tem uma perfurante boa e consegue fazer o DIEP, é aquele negócio, é melhor não lesar nada do que lesar alguma coisinha, né? Então, o DIEP realmente é o padrão ouro. Da mesma forma que o TRAN convencional é algo que tem que ser extinto, né? Não tem lógica, né? Hoje em dia tem que fazer outras reconstruções, né? Porque não tem lógica você levar destruir uma cinta abdominal para reconstruir uma mama, né? Não adianta você refazer a mama e ter um prejuízo funcional imenso, né? Então, o TRAN tem que acabar. Eu já falo isso há muito tempo. O TRAN daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, como é que a gente fazia isso? Né? Tem que fazer MS-TRAN, tem que fazer DIEP, esse tipo de situação, né? Sem dúvida nenhuma, né? E se precisam de 30, a gente tem um chãozinho aí para começar a ficar mais ou menos, né? Mas daqui a pouco a gente faz, né? Dúvidas, pessoas? Ô, professor, e aquele TRAN que não é o MS, é o normal, só que poupa também um pouquinho de músculo. Você não acha que, tipo... Você já viu fazer aqui no Brasil, assim? Já, mas você poupa um pouquinho, mas leva também. A cinta abdominal fica muito fragilizada. Lembrar que você tem do outro lado um reto total, né? Então você vai ter uma simetria de musculatura puxando a sua coluna de um lado para o outro, entendeu? Tanto que
A gente é tão iatrogênio que a medicina é carregada de tantas atrocidades que na minha época de residente, já que, poxa, fica só um lado do reto, então isso prejudica muito a paciente, porque fica uma força assimétrica, a gente fazia TRAM bilateral, né? Levava os 2 retos abdominais, né? Você nem citou isso aí, né? Mas a gente usava os 2 retos abdominais, porque uma levava uma dupla perfusão, né? Então era muito mais seguro. E a lógica era, pô, você tira os 2 retos abdominais, aí não tem força muscular nem de um lado nem de outro, entendeu? Só que você destruía totalmente a cinta abdominal, né? Então, não tem lógica nenhuma. Eu sei que as pessoas, algumas pessoas ainda fazem TRAM, mas faz o DIEP, cara. Ah, não sei fazer DIEP. Tá, manda para alguém que sabe. Não achou ninguém que sabe, faz um GD, faz alguma outra coisa, mas não tem lógica destruir função para reconstruir estética, né? Não tem lógica. Isso aí.